sou a professora Marisa e na aula de hoje vou explicar para vocês o gênero narrativa de ficção científica. Antes de iniciarmos esse gênero específico, acredito que seja necessário nós relembrarmos alguns elementos da narrativa. Então, nós temos aqui, o que é narrativa? Narrativa é o relato de fatos e ações de personagens. Qual vai ser a estrutura da narrativa? A estrutura da narrativa ela é composta por introdução, onde são apresentados os personagens, o espaço e o tempo, o desenvolvimento, onde a história realmente acontece, principalmente, a maior parte do tempo, com foco nos personagens, o clímax, que vai ser o momento mais emocionante da narrativa, e o desfecho, que é por conta de todos os acontecimentos da narrativa, todos os conflitos eles serão resolvidos. Depois, quais são os elementos da narrativa? Nós temos o narrador, é aquele que narra a história. Lembrando que nós temos 3 tipos de narradores principais, que é o narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. Além disso, nós temos o enredo. O que seria o enredo? O enredo é a estrutura da narrativa que eu acabei de citar para vocês. Então, esse enredo ele pode ser linear ou não linear. Além disso, nós temos os personagens, que vão participar dessa narrativa. Podem ser personagens principais ou secundários. Nós temos o tempo, que ele vai ser o tempo psicológico, ou cronológico, e nós temos o espaço, que é onde a narrativa se desenvolve. Visto isso, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos. Nós temos aqui, primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês, que é 2001, a Odisseia no Espaço, uma Odisseia no Espaço. Essa história ali, ela conta o quê? Ela vai abordar para a gente o espaço, alienígenas, a ciência. Nós temos vários desses termos nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é De Volta para o Futuro. Acho que a maioria de vocês já devem ter visto, algum desses filmes. E ele vai contar a história de um adolescente que ele viaja no tempo em um carro modificado. E esse carro ele é fruto de uma experiência de um cientista. Então, outro exemplo que eu vou trazer para vocês. O Código da Vinci. Esse livro ali, ele foi feito a partir de suposições do autor. Por que suposições? Porque ali nós temos personagens fictícios, nós temos a suposição do autor de que Jesus e Maria Madalena formavam um casal. Nós temos lugares, os lugares eles são reais, porque nós temos ali, por exemplo, o Vaticano, mas o principal, a trama principal, elas são suposições do autor. Por isso que nós vamos classificá-la como uma obra de ficção, algo que não existe. Com certeza, essa é a principal forma de traduzir a ficção. Então, ali, os dois exemplos que eu trouxe anteriormente, De Volta para o Futuro e 2001, Uma Odisseia no Espaço, nós podemos classificar como ficção científica. Por quê? Porque nós temos a presença da ciência, nós temos a presença de inteligência artificial. E aí eu trouxe para vocês outros 3 exemplos. Mundialmente conhecido, Game of Thrones. Game of Thrones ele vai contar uma história que, infelizmente, ou felizmente, não é possível de se tornar realidade. Então, Game of Thrones ele vai abordar o quê? Dragões, ele vai abordar os vagantes brancos, que são mortos que caminham. E também, nessa narrativa, nós percebemos que as estações, elas são diferentes. Então, elas duram anos e não somente 3 meses, como nós conhecemos. Além disso,
temos o Harry Potter. Harry Potter, ele conta a história de um menino que é um bruxo, que ele vive em um mundo de não mágicos, que são os trouxas. E aí nós temos a escola de magia, de bruxaria. E também um outro exemplo, as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, ela vai abordar a história de 4 irmãos, que eles são levados para uma casa no campo. E nessa casa no campo eles vão encontrar um guarda-roupa. Esse guarda-roupa vai transportá-los para um mundo mágico, que é o mundo de Nárnia. Então, seria muito bom no momento que nós estamos passando que o nosso guarda-roupa conseguisse transportar a gente para um mundo mágico. Mas isso seria extremamente fantástico, porém não é possível. Então, esses 3 últimos exemplos que eu citei para vocês, eles são exemplos de ficção fantástica. Então, nós temos 3 termos importantes para poder diferenciar. A ficção em si, que é o Código da Vinci, a ficção científica, De Volta para o Futuro, e 2001, Uma Odisseia no Espaço, e nós temos a ficção fantástica, que é Game of Thrones, Harry Potter e As Crônicas de Nárnia. É claro que nós temos muitos outros exemplos, eu só trouxe os mais conhecidos para vocês. Visto as diferenças de ficção, como é que nós vamos conceituar ficção científica? Ficção científica é um gênero ficcional, obviamente, que se refere a narrativas que incluem componentes científicos como essência para o andamento da trama. Então, na ficção científica, obrigatoriamente, eu preciso ter a presença da ciência. Posso ter só a ciência mesmo? Claro que a gente pode direcionar. Então, nós temos a presença de alienígenas, de inteligência artificial, da ciência modificada. Basicamente seria isso. Então, quando surgiu a narrativa de ficção científica? As suas raízes, elas remontam ao início do século XIX. Então, quando surgiu as narrativas de ficção científica? Eu coloquei ali 4 exemplos para vocês que a gente pode considerar como o marco da criação da narrativa de ficção científica. Então, nós temos ali a novela gótica Frankenstein, da autora Mary Shelley, que ela vai contar o quê? Ela conta a criação de um ser vivo a partir de partes de diversos cadáveres. Aí nós temos o terror psicológico, que é O Médico e o Monstro, que ele conta a história de um cientista, de um doutor, que ele afirma que o lado bom e o lado ruim das pessoas pode ser modificado quimicamente. Então, ele vai fazer um teste nele mesmo e quando ele utiliza o soro que ele mesmo produziu, ele acaba deixando o lado ruim dele aparecer. A Guerra dos Mundos é um outro exemplo também de narrativa de ficção científica e uma das obras de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Então, esses são os exemplos, são os marcos do início desse tipo de narrativa que nós conhecemos. Nós temos mais ou menos 30 subgêneros de narrativa de ficção científica. Claro que não é possível abordar todos com vocês, então eu separei em 3 temas principais, que vocês podem ver aí, e esses 3 temas principais eu trouxe os subgêneros, os principais subgêneros que a gente conhece. Então nós temos ali hard sci-fi, que ele aborda o quê? A ciência pura, a ciência experimental. Soft sci-fi, ele vai se preocupar mais com as relações humanas, mas isso não quer dizer que a ciência será deixada de lado. E o social sci-fi quer dizer que a abordagem principal dessa narrativa vai ser a sociedade humana, as relações complexas dessa sociedade, que podem acontecer na Terra ou fora dela. Lembrando que sim, a ciência ela vai aparecer nesse tipo de narrativa, mesmo que o foco ele seja outro. E os principais subgêneros? Nós temos ali Pulp Fiction, ele tem a sua criação em revista, e essa revista ela era feita a partir da polpa
da celulose, por isso que o nome vem pulp, que vem de polpa do inglês. Então, Pulp Fiction tem essa sua essência. Space Opera, que ele vai contar as aventuras nas viagens espaciais. Alienígenas, que aí nós temos ali o contato dos extraterrestres com os humanos, e às vezes, ou na maioria das vezes que a gente conhece essas histórias, é sempre pelo mal. Então, a maioria das abordagens que nós temos desse subgênero é que os alienígenas eles querem fazer mal para a Terra, mal para a raça humana. Outro subgênero é a apocalíptica ou pós-apocalíptica, que quer dizer o quê? É a destruição da raça humana a partir de diversos acontecimentos. Por exemplo, pandemias, meteoros, catástrofes nucleares, e o pós-apocalíptica, que vai mostrar esse mundo após esses acontecimentos. Viagens no tempo, que aí vai abordar a possibilidade de você viajar em diferentes tempos e espaços. E de super-heróis, que vocês conhecem bastante, que super-heróis ele tem a sua origem nos quadrinhos e no Pulp Fiction também. E aí é um ser que ele tem a tarefa de proteger a raça humana. Então, esse ser, ele pode ser humano e ele vai ser modificado física ou quimicamente, né? Por exemplo, nós temos o Homem-Aranha, nós temos o Hulk, Wolverine e até mesmo o Capitão América. E nós temos também aquele super-herói que ele busca somente a ajuda da ciência e da tecnologia, como é o caso do Batman e do Homem de Ferro. Vistos os principais gêneros, eu gostaria de mostrar para vocês as características do gênero narrativa de ficção científica. Então, a narrativa de ficção científica, ela vai fazer o quê? A partir do presente, ela vai projetar para o futuro possibilidades científicas. Então, ela pega o hoje, cria as narrativas, mas ela vai projetar para o futuro. Então, essa é a ideia da narrativa de ficção científica. Eles criam a história que, para a gente, hoje em dia, talvez não faça nenhum sentido, mas eles criaram com o conhecimento que eles possuem no presente. E eles vão projetar para o futuro esses avanços tecnológicos e esses avanços científicos. Então, o que acontece? As histórias, as narrativas, elas não são verdadeiras. Claro que não, porque você tem uma narrativa de ficção. Então, as histórias, elas não são reais. Mas elas devem ser apresentadas para o público de uma maneira que seja convincente para o leitor. Então, a veracidade dos fatos, ela não é importante. O que é importante é a verossimilhança. O que seria isso? É a coerência interna da obra, que a pessoa ela leia ou ela assista essa obra de ficção científica e ela acredite que realmente aquilo é verdade e que faz todo sentido. Conceitos científicos, claro que devem ser abordados, lembrando que, além de serem apresentados na narrativa, eles devem ser explicados para que aquele leitor ele consiga entender os temas que estão sendo abordados. Nós temos também os recursos coesivos, que são presentes em qualquer tipo de narrativa. O que seriam os recursos coesivos? Recursos coesivos, eles são elementos que vão ligar, por exemplo, palavras, orações, partes do texto. Eles fazem essa ligação para conseguir dar essa progressão textual para as narrativas, certo? Então, vamos lá. Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos de narrativas de ficção científica que eu acredito que sejam muito interessantes. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês esse autor aqui. Esse autor, ele é mundialmente famoso, mundialmente conhecido. As obras dele são as mais lidas, que é Júlio Verne. Então, Júlio Verne, ele disse que tudo que um homem pode imaginar, outros homens poderão realizar.
E realmente isso aí fez todo sentido. Porque o Júlio Verne, ele imaginou coisas nas narrativas dele que na época não faziam o mínimo sentido. Mas que hoje, a gente lendo as obras dele, a gente percebe que são coisas que a gente conhece atualmente. Então vamos lá. Trouxe para vocês, por exemplo, na época, lá no século XIX, ele abordou o submarino. Na época ninguém conhecia, acreditava que isso não seria possível, e aí ele escreveu o livro 20.000 Léguas Submarinas, que é baseada na história de uma viagem com um submarino, que na época, claro que não fazia nenhum sentido. Ele também imaginou as viagens espaciais e, a partir disso, ele escreveu Viagem ao Redor da Lua. Ele também abordou o tema, a possibilidade de uma pessoa viajar o mundo, coisas que as pessoas na época mal e mal conseguiam viajar entre um lugar e outro. E ele já abordou o tema de viajar pelo mundo, e aí ele escreveu o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias. Ele também pensou na possibilidade de as pessoas conseguirem passar por várias distâncias muito longas, de formas diferentes das conhecidas. Então, 5 semanas em um balão vai contar essa história, que o personagem ele vai fazer uma viagem usando um balão. Na época, claro, que nem sabia, nem tinha a existência de um balão, como é que seria possível fazer essa viagem. E a principal obra dele, Viagem ao Centro da Terra. Esse livro ele é muito rico, nós podemos perceber que o autor ele escreveu de uma maneira como se ele conhecesse os 4 cantos da Terra, como se ele conhecesse o fundo do mar, sendo que Júlio Verne jamais fez viagens muito longas do lugar onde ele morava. Então, Viagem ao Centro da Terra, ela se transformou nesse filme aqui. Só que nós temos uma diferença do filme para o livro. Ali no livro vai contar a história do professor Lindenberg e do seu sobrinho Axel, que eles vão, a partir dos conhecimentos do professor, eles vão fazer essa viagem até o centro da Terra. No filme, o que vai acontecer? O ator, ele vai encontrar esses manuscritos do professor e, a partir disso, ele vai seguindo esses manuscritos e ele vai fazendo essa viagem. Então, essa é a diferença. Eu gostaria muito que vocês pudessem, em algum momento, fazer a leitura desse livro, porque ele realmente é muito rico. As histórias que ele vai contando no decorrer, a trama, no decorrer do livro, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu acredito que esse seja um dos exemplos mais importantes da narrativa de ficção científica. E gostaria também de lembrá-los que a gente apresenta aqui para vocês diversos gêneros textuais. Mas é claro que vocês devem ler de forma crítica, devem escolher o gênero textual que for de melhor agrado, e também vocês devem escolher os autores. A gente traz aqui para vocês os principais autores, mas é claro que a narrativa de ficção científica ela tem muito mais possibilidades de livros, de autores. Então, fica a critério de vocês. Eu espero que realmente vocês tenham interesse. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.